Shalom. Hoje nós vamos dar uma olhadinha no livro de Gênesis. Vamos falar um pouco sobre algo que pode soar estranho à primeira vista, sobre encarnação, desencarnação, sobre serpente, sobre algumas coisas que estavam no jardim. E nós vamos começar com o capítulo de Gênesis, capítulo 5 de Gênesis. Vamos ler 2 versículos. Gênesis 5, versículo 1 diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Vou repetir o versículo 2 de novo. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. Muito bem. Deus, de acordo com essa história que nós estamos começando, não criou alguém chamado Adão. Não de acordo com essa história. De acordo com essa história, nós temos a criação de um homem e de uma mulher. E o nome deles é Adão. Adão. Vamos voltar um pouco em Gênesis 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem, Adam, o homem. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Bem, em hebraico, nós não temos o elemento neutro, como, por exemplo, em inglês, nós temos o he, she e it, que é o elemento neutro. Em hebraico isso não acontece. Somente com a chegada do grego e do latim é que isso começou a acontecer. Bem, uma das vantagens de tudo ser masculino e feminino é que não há uma separação automática entre os diferentes níveis da criação. Quando se fala sobre Deus, ele é masculino. A noção grega é de que Deus existia como um elemento neutro, não é? Gênesis 2:8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, à visão, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Deus
plantou um jardim em Éden. A palavra Éden, em hebraico, traduzida para o português, é prazer. Éden quer dizer prazer. Então Deus diz a Adão, Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não. Por quê? Porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Você certamente morrerá, Adão. Este é o mesmo Adão que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. Não é verdade? Este é o primeiro ser humano na face da terra. Agora observe o que acontece aqui. Deus disse: você vai morrer se comer dessa planta. Adão deve ter pensado: tudo bem, vou morrer. Mas algo está faltando aí, não é verdade? Qual a noção que Adão tinha de morte? Ele já havia visto ou presenciado quantas mortes? Na verdade, nenhuma. E como tudo que Deus criou era bom, qual a suposição de Adão? É que a morte era uma coisa boa. Tudo bem se eu morrer. Deus criou a morte, então está tudo certo. Esse negócio de morrer pode ser até uma coisa boa. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 18. 18, é isso mesmo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E Adão, no versículo 20, Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Tem algo estranho aqui nessa história. Deus criou Adão, macho e fêmea os criou. Nós lemos isso. Mas de repente, Deus disse que Adão estava só. Confuso? Talvez sim, talvez não. Versículo 21. Então, essa é uma longa história. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E Adão adormeceu. E tomou uma das suas costelas. Deus tomou uma costela de Adão. É isso que a nossa tradução diz. Aqui nós temos um grande problema e um erro grande de tradução. Porque a palavra por trás de costela é a palavra hebraica tsalá. E tsalá não quer dizer costela, quer dizer lado, lado. Então o versículo 22 ficaria assim: e da costela, não é? E do lado que o Senhor Deus tomou do homem, do lado que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Muito bem. A palavra homem é ish e mulher é ishá em hebraico.
Se você levar isto a sério, literalmente, osso do meu osso e carne da minha carne, foi tirado, segundo a tradução normal, foi tirada uma costela, então foi tirado um osso, somente um osso. Mas Adão diz que é osso do meu osso e carne da minha carne. Se você tomar isso literalmente, você vai entender que ela, essa mulher, sempre esteve lá. Eles não se conheciam porque estavam lado a lado. Se você está lado a lado no mesmo corpo, você não pode ter um relacionamento, porque é uma única pessoa. Porém, são duas habitando o mesmo corpo. Para que você tenha um relacionamento com essa pessoa, você tem que estar frente a frente. Versículo 24 do capítulo 2. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui vem outro fato interessante. Uma outra tradução. E ambos estavam nus. Eu quero que você preste atenção nisso. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, a palavra usada aqui para nus é no plural, né? Nu no plural, no singular, e nus no plural, é a palavra arumim, que na sua raiz, arumim quer dizer astuto, esperto, sutil. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus te disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Como nós vimos antes, a palavra astuta, traduzida como astuta aqui, de novo é a palavra arum, no singular. Arumim, plural, arum, singular. Nós temos então essa mesma palavra. Ambos estavam arumim, e a serpente era a mais arum de todas as criaturas criadas por Deus. Quando nós ouvimos a história aqui, nós não ligamos essas palavras uma com a outra, porque elas estão traduzidas e nós perdemos o que Deus está falando. Serpente em hebraico é nahash. Nahash nem sempre é uma coisa ruim. Lembrem-se da Nahash no deserto, quando Moshe mandou olharem para que eles fossem curados. Lembram disso, né? Versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis diz assim, versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o quê? Conhecendo o bem e o mal. Isso é realmente muito interessante, porque esta é uma descrição de uma consciência que se chama Deus. Até ali, o homem e a mulher não possuíam essa consciência. Até ali, em Éden, eles estavam sem comer dessa fruta, sem comer dessa árvore, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal,
a árvore da consciência de Deus. No nível em que nós andamos por aí, nessa terra, é a terra das distinções. A terra das distinções é esta, a da consciência. No nível em que andamos por aí, essas distinções estão em todos os lugares. Nós temos sempre o conhecimento de algo através do seu oposto. Nós distinguimos a luz por causa da sombra e a sombra por causa da luz. Nós distinguimos algo que é duro porque nós temos algo macio. Nós temos o oposto. O bem e o mal, então, na verdade, são apenas uma maneira de indicar toda a distinção possível. Quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, um gosto bom, ela se sentiu bem. Isso aí foi um ato positivo, um ato físico, agradável aos olhos, emocional. Versículo 7 de Gênesis 3. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam arumim. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bem, nós temos aí uma ligação entre a serpente Arum e o ser humano, Arumim. Nós perdemos esta conexão quando nós traduzimos. A serpente era o único ser vivo, como nós já lemos, Arum. O que aconteceu depois que eles comeram da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal? Eles passaram a ser Arumim. Agora eles tinham a mesma consciência da serpente. Uma outra coisa que é impossível de acontecer, porque não existe essa fruta, tal fruta, na região do Éden, né? Não é maçã, com certeza não é maçã. E a Bíblia nos dá a pista de que fruta era essa. Eles costuraram folhas de figueira, então era um figo. Não é verdade? Gênesis 3,14 diz assim: Então Deus disse à serpente: Portanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre, a palavra garrom aqui em hebraico, a palavra garrom, teu ventre, andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Devemos prestar atenção em mais uma coisa interessante. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso, mas também não diz o contrário. A Bíblia diz que a partir desse momento a serpente andaria com o garrom arrastando no chão. Então supõe-se que ela tinha mãos e pés e que andava ereta. Essa serpente andava ereta. De novo, se você associar essa ideia com a serpente do deserto, que Moisés mandou erigir, você vai entender o que Deus está falando. Somente a partir daí, a serpente
começou a andar deitada. Outra coisa interessante é que a palavra garron, que está relacionada a ventre, né? Ela é a palavra do meio da Torá. No meio da Torá. Exatamente no meio está a palavra garron. A palavra garron quer dizer ventre, parte central. Nós já vamos ter uma ideia melhor do que isso quer dizer. Vamos agora no capítulo 3, no versículo 20. E chamou Adão, o nome de sua mulher, Rava, porque ela era mãe de todos os seres viventes. Em hebraico, a palavra Eva, não é? Traduzida no português como Eva, é a palavra Rava, que vem da mesma raiz de Hayá, que significa ser vivo, de onde nós temos a palavra Hay, que é a própria vida. Vamos entender um pouco essa história. Nós estamos no jardim em Éden. Suponhamos que nós estivéssemos lá. Foi-nos dito que nós poderíamos comer de todas as árvores, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Então, alguém que é um ser que é Arum, quer que nós sejamos Arumim, e nos dá a opção de sermos Arum. E diz para mim e para você, dá uma olhada nessa árvore, olha essa fruta. A mulher olha, e tem que ser a mulher, né? Eu vou dizer por quê. Não é algo pejorativo em relação ao ser, à mulher, mas é apenas relacionado à consciência feminina, a consciência que uma mulher tem, porque ela olha, ela vê a fruta e ela consegue enxergar que a fruta é boa em todos os níveis, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, em todos os níveis da nossa vida. Então ela come e ela dá para o seu marido e os seus olhos são abertos, os seus olhos são Arumim. Então Adão diz que o nome da mulher será vida, porque através desse ato de comer essa fruta, de se tornar Arumim, toda a espécie de vida como nós conhecemos veio a existir. Não havia isso antes. O Deus eterno, ele fez vestes de peles e vestiu-os. Lembre-se de que eles estavam tentando se cobrir com folhas de figueira, certo? A imagem que você tem em sua cabeça de folhas cobrindo somente os órgãos genitais, lembra dos desenhos que nós costumamos ver, das ilustrações? Você tem que jogar fora. Eles, Adão e Rava, despertaram para sua individualização a partir de um estado não individual e precisavam se diferenciar como seres físicos e tentam fazê-lo colocando folhas em torno deles, mas as folhas não se encaixam. Por quê? Básico. Porque nós não somos árvores, nós somos animais. E o que o animal tem? A árvore tem a casca, tem as folhas, os frutos. O que o animal tem? Pele. Um sacrifício tinha que ser feito para que nós pudéssemos ter pele.
A partir daquele momento, dessa violação da regra de Deus, nós passamos a ter vida com pele, ou seja, nós encarnamos. Até ali nós éramos seres espirituais. Você está entendendo? Aparentemente, o fruto da árvore da vida não era algo que você comia e obtinha vida eterna. Não. Você tinha sempre que estar comendo da árvore da vida para ter a vida eterna. A árvore da vida tem um nome. Torá tem um nome. Jesus. Você tem que se alimentar. Jesus disse que eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá fome. Eu sou a fonte da água que você precisa. A palavra, a água. Aquele que tem sede vem a mim e nunca mais terá sede. Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, isso é Deus, né? Deus fez isso, lançou fora o homem e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Muito bem. Até aqui, diga para mim onde está a punição? Porque o homem teve que trabalhar? Nós trabalhamos até hoje. Isso é uma punição? Mas é isso que os contadores dessa história, nas traduções e nas versões, nos contam. Que a partir daquele momento nós sofremos uma punição. E agora nós temos que trabalhar. Por que nós morremos? Nós morremos porque nós escolhemos. Porque é difícil cultivar coisas. Por quê? Por que dói para a mulher ter filhos e mesmo assim ela deseja ter filhos? Essa é uma história sobre encarnação. Um ser espiritual, seres espirituais, Adão e Rava, de repente tem pele e tem vida como nós conhecemos. Perde a vida eterna e ganha a vida natural. Passam de um nível para o outro. No meio está o único ser que era Arum, o único ser que fez a escolha, fez você ter a opção de escolher entre estar aqui ou estar aqui. E nós escolhemos estar aqui. Nós tínhamos a escolha de encarnar ou não. Não estou falando aqui de reencarnação. Eu estou contando a você uma história baseada em tudo que nós lemos aqui. Muitos de vocês vão achar que isso é absurdo, mas está escrito na minha e na tua Bíblia. Não há morte. Não
pelo menos como nós conhecemos. Não há distinções, não há o bom, não há o ruim, não há o melhor, não há o pior. Isso tudo vem de onde? Vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher escolheu isso. Isso é realmente o que a consciência feminina escolheu. Imaginem um ser, Adão, um ser humano chamado Adão, com o hemisfério direito feminino e o hemisfério esquerdo masculino. É isso que eu imagino. E aí Deus fez Adão dormir e Deus separou os lados, pegou metade de Adão, fez Rava e a outra metade permaneceu Adão. Por que lá atrás eu falei que tinha que ser uma mulher, né? Para fazer isso? Porque a mulher tem a consciência feminina, não o ser a mulher. A consciência feminina tem essa capacidade. A consciência masculina com certeza não faria isso. Por quê? Porque ela iria listar, como os homens fazem, todos os prós e os contras. A consciência feminina nos envolve. A consciência masculina nos faz listar, catalogar e decidir. Uma das partes importantes na análise das palavras hebraicas é chamada, entre outras partes, né? É a chamada gamatria, que está ligada ao valor numérico das letras, consequentemente das palavras. Por exemplo, o Aleph, ele tem o valor de 1, o Beit, o valor de 2, o Vav de 6, o Yod de 10 e assim por diante. Diante disso, nós temos algo muito interessante aqui, que Deus nos fala. A palavra Nahash, que significa, que foi traduzida como serpente, ela tem o valor que eu vou te dar agora. Nahash é composta de 3 letras, Nun, Het e Shem. Nun tem o valor de 50, Het tem o valor de 8 e Shem tem o valor de 300. Juntando 300 com 8 e 50, é lógico que vai dar 358. Nós temos uma outra palavra que corresponde à mesma gamatria. Tem o mesmo valor. Essa palavra é composta de Mem, que tem o valor de 40, de novo Shem, que tem o valor de 300, e Yod, que tem o valor de 10, e Het, que tem o valor de 8. Juntando tudo, como na palavra anterior, Nahash, o valor é 358, a gamatria é 358. E qual é essa palavra? Essa palavra é a palavra traduzida como Messias. É a palavra Mashiach. Mashiach e Nahash têm o mesmo valor gamátrico. Este é o segredo de Nahash, porque a história nos conta desta forma metafórica. E isso é algo que nós perdemos quando nós cristianizamos a Kahal, quando nós cristianizamos Jesus, quando nós esquecemos o hebraico.
que é a língua de Deus, Lashon HaKodesh. Cada um de nós tem uma escolha. Quem nos diz o que podemos ou não fazer quando encarnados é esse ser, Arum, a serpente, Nahash. Nessa história, nós estamos em um nível espiritual desencarnados, espiritualmente, através da nossa escolha. Então nós encarnamos fisicamente através desse ser, da escolha que nós fizemos. Hoje nós somos Arumim. Passamos a colher as consequências dessa escolha. É uma questão de escolha sermos um com Deus outra vez, no seu mundo espiritual, ou continuamos neste nível físico de existência. É uma questão de cura. Talvez não possamos chamar isso exatamente de cura da alma ou algo parecido. Poderíamos dizer que é voltar a ser desfragmentados e compostos de um só, de novo, espiritualmente. Pois nós estamos num estado de fragmentação. Nossa função, nosso trabalho, nosso regozijo é sermos curados e sermos um canal de cura para outras pessoas que escolham ser um com Jesus, um com Deus, outra vez. Há uma porta nesse nível que abre para um lado, fecha e abre para o outro. Essa porta, do lado espiritual para o lado físico, se chama Nahash. Essa porta, do lado físico para o lado espiritual, nos permite ser um com Deus de novo, se chama Jesus. Sem cura, nós estamos doentes, em dor, procurando essa cura. Não existe para mim algo mais maravilhoso do que esses momentos em que nos sentimos, em que nós experienciamos, temos essa experiência de sermos um com Ele. Não existe nada melhor, nada mais que te dê satisfação do que isso. Nahash disse: olha o que você pode fazer, tudo o que pode ter, experiências incríveis, vida melhor. Nahash é a porta que liga os dois mundos, assim como Jesus é a porta que liga os dois mundos. Voltando à palavra Gahon, você lembra? A letra do meio dessa palavra é um Vav. Vav representa prego, representa ligação. No Aleph, o Vav está no meio, é o que liga um mundo ao outro mundo, o mundo de Deus com o mundo físico. É o que nos liga. Vav representa Jesus. Nahash está nesse meio, porque ela foi condenada a andar Gahon, no meio da Torá. É sempre uma questão de escolha. Ou você escolhe viver nesse mundo como um ser carnal, vivendo aventuras carnais, ou você escolhe viver com Deus, no mundo de Deus. Nós somos mais do que seres humanos, nós somos seres espirituais. E Jesus, o Messias, nos faz lembrar quem somos e de onde viemos e para onde devemos retornar. Usando uma metáfora, nós viemos para esse mundo, encarnamos, nós nascemos. Imagina um bebê
nasce sem a menor noção de quem ele é, de onde está, de que língua falar. Andar sozinho ele não consegue, comer sozinho ele não consegue, e é assim que nós fizemos. Tivemos que reaprender. E só que nesse reaprender, nós esquecemos quem nós somos. Os problemas que nós temos na vida não são culpa de nenhum outro ser a não ser eu mesmo. E são esses problemas, essas coisas ruins que eu escolho curar. Não podemos viver presos no passado, nós precisamos ser livres. Jesus é o médico que veio para nos curar. Ele é o que nos mostra o caminho, ele é a porta, mas a escolha é sua. Yeshua, a salvação, a porta, o caminho, a verdade e a vida. A escolha é sua. Até a próxima. Shalom.